Olá pessoal, tudo bem? A paz? Vamos falar um pouquinho sobre o temor do Senhor, a importância do temor do Senhor. Todo mundo conhece o livro de Jó, sabe o que aconteceu com Jó. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da vida dele, é só ler o livro de Jó na Bíblia. Mas resumidamente foi um homem que passou por muitas adversidades, porque foi tentado por Satanás. Satanás levou tudo que era dele, Satanás levou a família dele, e esse homem não deixou de obedecer a Deus. Mas por um princípio que todos nós devemos guardar no coração, que é sobre o temor. E está lá no versículo 1 do capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quantas lições somente em um versículo nós podemos tirar para as nossas vidas? Por que apesar de toda a diversidade, Jó prosperou no final? Jó teve restituído tudo que o diabo lhe tirou em dobro. Porque Jó era íntegro, Jó era reto e Jó era temente a Deus. São qualidades inerentes a todo cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, aquela pessoa que se diz cristã, independente de placa de igreja, ela tem que ser íntegra, reta e principalmente temente a Deus. Pessoal, é muito sério isso. Jó teve todas aquelas adversidades. Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu até a sua saúde, terminando seus dias antes de lhe ser restituído tudo em chagas, em feridas. Todos nós já passamos por diversidades, por vales, e talvez você esteja passando por um agora, como Jó passou. Mas lembre-se, Jó era íntegro. Jó não era um homem que queria se dar bem às custas dos outros. O mundo diz, o mundo é dos espertos. Será? A Bíblia diz ao contrário. O mundo é dos honestos, das pessoas íntegras, que são íntegras todas, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Seja íntegro no seu trabalho, na prestação do seu serviço, no seu casamento, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus funcionários. Seja íntegro, seja reto. A palavra diz, seja sim, sim, não, não. Essa deve ser a palavra do que obedece a Deus. E temente a Deus, porque quem teme a Deus, de fato não peca. O livro de Provérbios nos traz muitas orientações. É importante a leitura do livro de Provérbios. Eu vou trazer aqui 2 versículos. A começar no capítulo 16, no versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, o homem se desvia do pecado. Como é que nós vamos nos desviar do pecado? Temendo a Deus. O que é temer a Deus? É colocar respeito à palavra de Deus, respeitar a Deus. Então, se você respeita a Deus, se você tem temor, você se desvia do pecado. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Comece a ter temor a Deus. Quando você for fazer uma coisa, quando você for pensar numa coisa que é pecaminosa, ou que é embaraçosa, ou que é contrária à palavra de Deus, lembre-se, tenha temor no seu coração. E a iniquidade, o pecado, vai se desviar de você. Lá em Provérbios também, no capítulo 14, no
os versículos 26 e 27. No temor do Senhor, afirme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quando você teme a Deus, você tem confiança. Esse problema que você está passando, você crê, você teme a Deus e você sabe que aquilo será passado, que você vencerá em nome de Jesus. Porque o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte, como eu tenho explicado nos vídeos anteriores. A morte não é só a morte física, mas a morte espiritual, a separação do homem e de Deus. Então tenha temor ao Senhor para ter fonte de vida, fonte de saúde e se desviar da morte. Lá no Salmo 34 diz, no versículo 10 e 11, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso é para emendar no 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Onde está o temor do Senhor? Onde está o temor do Senhor? Na palavra de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha o temor do Senhor no seu coração. Porque no Salmo 25, no versículo 14, diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Tema a Deus, respeite a palavra, respeite a palavra. Quando for pecar, quando vier um pensamento, quando vier um desejo, um olhar, alguma coisa que te desviar da palavra de Deus, lembre-se, eu não posso pecar. Tenha temor no seu coração, tenha respeito à palavra de Deus e você prosperará. Prosperará em todos os sentidos da sua vida. E Deus unirá o seu coração ao teu. Em nome de Jesus é o que eu peço para mim e para você, para todos nós. Tenha temor do Senhor no seu coração. Amém.